Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Se você estiver me vendo bem, me ouvindo bem, me avise aí através dos comentários. E aí pessoal, tudo certo? Hoje estamos na nossa live número 9, já são 9 dias aqui diretamente conversando com vocês sobre desenvolvimento humano, 9 dias seguidos. E nessa live de número 9, nessa live de hoje, eu trago uma reflexão e a pergunta é: quem é você diante da crise? Ou melhor, quem você escolhe ser diante da crise? Quando o cenário externo, quando as coisas não estão do jeito que você gostaria que estivesse, quais são as suas escolhas, né? Há poucos dias atrás conversava com uma das minhas clientes, né, que a gente, naquele papo sobre a live de ontem que a gente estava falando, sobre a existência do fato, a existência da narrativa e a existência da estrutura subjetiva, né, que é aquilo que a gente está, o significado que a gente está dando sobre o fato, como a gente está lidando com ele, né? E aí nós falávamos, né, que é muito fácil, né, a gente levar muito de boa, às vezes uma fechada no trânsito, quando no dia seguinte a gente está para sair de férias, para ir para um lugar maravilhoso, para ir para o lugar dos nossos sonhos, né? Agora, quando a gente está naquele cotidiano do dia a dia, é muito fácil também ter aquelas reações automáticas e ficar bravo e se estressar e fazer com que algo que está ali no externo tome um poder de controlar a nossa vida, de nos irritar, de nos deixar com raiva, né? Por isso que eu estou falando sobre isso, sobre essa escolha, quem você escolhe ser quando a crise bate, né? Quando a crise chega na sua porta, quem que você escolhe ser, né? Então, esses dias eu trouxe um exemplo aqui sobre o Viktor Frankl, né? Eu vou falar muitas vezes sobre essa pessoa que para mim é uma das grandes referências no mundo da psicologia, no mundo do desenvolvimento humano, né? E num dos livros, né, que é o grande best-seller do Viktor Frankl, que é sobre Em Busca de Sentido, que ele conta sobre a experiência que ele teve lá dentro dos campos de concentração. Ele fala um pouco depois da história da criação da logoterapia, né? Mas para pegar um breve resumo, de repente você não assistiu as outras lives anteriores, no que eu conto um pouco a história do Viktor Frankl, ou talvez você sequer sabe quem é o Viktor Frankl. E o Viktor Frankl era um judeu que era psiquiatra e ele foi um prisioneiro de guerra no campo de concentração na época do nazismo, na época do Hitler, e ele foi o fundador da terceira escola vienense de psicoterapia, onde ele criou a logoterapia. Ele era um dos alunos de Freud. Freud foi o criador da primeira escola vienense de psicoterapia, né? Freud é famoso, todo mundo conhece, o Viktor Frankl não tanto. E ele, depois dessa experiência, que foi uma experiência horrível, uma experiência desumana, né? Onde o Viktor Frankl foi lá por escolha própria, ele já tinha o convite de ir lecionar nos Estados Unidos, de ser professor, e como os pais dele tinham sido capturados e tinham ido para o campo de concentração, ele escolheu ficar lá para tentar minimamente conseguir cuidar dos pais. Ele também tinha recentemente se casado, 6 meses de casamento, e ele acabou indo, né, entre fazer a escolha de ir para os Estados Unidos lecionar, ele acabou ficando e foi também para o campo de concentração. E lá ele perdeu tudo que existia, né, até então na vida dele de valor. Os pais logo em seguida, né, acabaram morrendo, né, já estavam velhinhos, não aguentaram aquela situação. Ele perdeu a esposa dele também, que também foi assassinada, e tinha mais a irmã dele, que também era prisioneira de guerra, que sobreviveu, mas que ele achava também que ela havia morrido porque eles ficaram completamente separados lá dentro do campo. Então foi uma experiência horrível, né? Uma experiência desumana, que não é novidade, o mundo todo tem conhecimento disso, e é bom que a gente tenha um conhecimento disso para saber realmente o que é no mundo que é mal, para que a gente possa fazer a escolha do bem, né? Eu acredito que não tem como relativizar certas situações. Falava ontem sobre isso. Eu acredito que a maioria das coisas realmente são relativas, mas algumas coisas seria absurdo a gente querer relativizar, né? E relativizar uma experiência como essa dizendo que ela pode ter sido boa ou má, aí é um grande absurdo, né? Porque o nosso intelecto ele não está muito bem ordenado. Quando a nossa inteligência ela está ordenada, a gente sabe separar o que é o bom e o que é o mal, e aí sim, através das nossas escolhas, através da nossa vontade, se colocar na vida para poder seguir o caminho do bem. E aí foi isso que Viktor Frankl fez. Mesmo lá naquela condição horrível, ele disse que ele já tinha os primeiros lá
resumos, rascunhos, né, sobre a sua teoria lá da logoterapia antes de ter sido prisioneiro. E teve um momento em que a única coisa que ele pediu para um dos soldados é que deixasse aquele pedaço de papel com ele, porque ele iria continuar escrevendo depois que saísse dali. E, como gozação, o soldado pegou o papel, arrancou da mão dele, rasgou em pedaços e jogou no lixo. Então, tudo aquilo ali para ele foi uma experiência onde ele podia olhar e dizer assim: nada mais resta, me tiraram absolutamente tudo, me tiraram a dignidade. Então eles viviam numa condição lá realmente desumana, não tinham o que comer, se alimentavam de restos de comida, eram violentados todos os dias, estavam trabalhando num sistema escravo e eles sequer tinham uma esperança de sair dali, né? Muitos sucumbiram, muitos chegaram à morte porque tinham a esperança de sair no próximo Natal, chegava o próximo Natal, não saíram. E assim Viktor Frankl ficou lá durante 3 anos. E o que o Frankl observou, que foi um momento da ruptura, por assim dizer, em relação a muitos conceitos, né, do Freud, que era o seu mestre até então. E eu não estou aqui de forma alguma refutando, né, as teorias de Freud, né? Eu acho às vezes até um pouco inconveniente das pessoas quando elas pegam um personagem, quando elas pegam uma pessoa na história e elas tomam essa pessoa como mal e esquecem a contribuição que essa pessoa fez. Muitas vezes uma única pessoa, um único profissional, isso serve para mim, isso serve para você, a gente pode ter contribuições positivas e outras coisas que não sirvam tanto. No caso do Freud é assim, pelo menos na minha opinião, que eu vejo. Ele deu grandes contribuições para a psicologia, né? Principalmente eu acho que o conceito ali do id, do ego, do superego, né? A questão do consciente, do inconsciente, né? Foram grandes contribuições, mas eu acredito que em algum momento ele acabou se perdendo ali, e principalmente quando ele coloca ali as questões das pulsões de vida, de morte, da sobrevivência, da pulsão sexual como uma das coisas mais, ou a coisa mais importante, né, para o ser humano, né? Como se essa fosse a solução de todas as neuroses, né, do ser humano. E o Frankl escreve depois em seu livro que de fato ele conseguiu comprovar lá dentro do campo de concentração que muitas das teorias do Freud estavam certas, né? E ele dizia, né, as teorias que o Freud criou lá sentado no seu consultório lá na Áustria, ele pôde comprovar muitas delas na prática dentro do campo de concentração, né? E olha, uma das coisas que o Freud dizia, né? A rainha, por exemplo, lá da Inglaterra, ou a rainha, sei lá, de uma certa monarquia, ela só consegue comer com aquela classe, com aquela calma, porque ela sabe que existe o alimento e que o alimento não vai faltar, então ela não está preocupada com isso, então ela come somente daquela forma, porque ela sabe que não vai faltar. Enquanto um mendigo, uma pessoa que está na rua numa condição ruim, que ela não sabe se vai comer de novo, ele acaba muitas vezes comendo até com a mão mesmo, né? Então ele fazia essa comparação. E o que o Freud dizia? Ele ia além, ele dizia que se num dado momento juntasse várias pessoas e existisse um alimento que não fosse suficiente para todos eles disputariam até essa sobrevivência ou esse alimento, se precisando fosse, tirando a vida um dos outros, né? E o Frankl fala depois que lá ele pôde comprovar isso sim, que lá ele viu muito disso, ele viu judeus matando judeus por conta de um alimento, ele viu judeus matando judeus para que pudesse pegar a bota do outro, porque eles estavam com ferimentos nos pés, não podiam mais caminhar, então ele tinha o outro lá que tinha uma bota, então ele presenciou cenas como essa, né? Uns tirando a vida dos outros, prisioneiros tirando a vida dos prisioneiros por conta da sobrevivência. Isso valida sim a teoria de Freud. Só que por outro lado, o Frankl presenciou também outros tipos de atitudes de prisioneiros e de seres humanos que lá dentro estavam. Ele presenciou, ao mesmo tempo em que ele presenciava esse lado desumano, essa coisa da sobrevivência, ele também presenciava situações e atitudes de caridade, mesmo em meio àquela situação. Ele presenciava prisioneiros
doando a sua comida para outro prisioneiro por saber que aquele outro estava com uma fome maior. Ele presenciou prisioneiros doando calçados para outro prisioneiro por saber que a condição do pé daquele outro prisioneiro estava numa condição pior e ele poderia acabar se ferindo muito mais e não continuar ali. Então ele presenciou coisas como se você pesquisar no Google, na internet, existe um ser chamado Maximiliano Kolbe, que ele foi canonizado depois pela Igreja Católica, ele era padre, dando a própria vida para salvar a vida de uma outra pessoa. Ele diz que num dado momento lá, eles tinham uma vala lá, um lugar onde eles atiravam alguns prisioneiros, que eles escolhiam a dedo, eles não tinham muito critério, e eles atiravam um prisioneiro lá e estavam escolhendo e levando um desses prisioneiros para lá, para essa vala, e onde ele ficava até morrer, morrendo de fome, não tinha acesso a mais nada. E esse prisioneiro que estava sentenciado, que ia lá para essa vala, ele se ajoelhou e pediu, pelo amor de Deus, para que os soldados deixassem ele viver, porque ele queria sair dali um dia e poder seguir criando a sua família, que ele tinha uma família para poder criar, uma família para poder cuidar. E ele presenciou nesse momento esse senhor chamado Maximiliano Kolbe, depois pesquise sobre ele na internet, se disponibilizando e se voluntariando a ir no lugar daquele prisioneiro que falou que tinha uma família para cuidar, para ir no lugar dele para essa vala. E os soldados, para ele, como tanto faz, tudo era apenas um número, né? Não existia humanidade nenhuma. Ele disse, então tá, já que você quer, vai você então. Pegou e deu um chute, mandou o Maximiliano para lá e soltou, liberou esse senhor, se não me falha a memória, Fredericks, alguma coisa assim. E, inclusive, esse Fredericks, ele foi um sobrevivente também do Holocausto, e depois, quando houve a canonização do Maximiliano, segundo conta a história, ele estava lá presente também, né, honrando a vida do Maximiliano, que deu a própria vida para ele. Então, ora, por que eu estou trazendo esses exemplos, né? Para que a gente possa ver que, assim como existe um Hitler, que é um ser que talvez foi a pessoa mais comparado com um demônio, né, vivendo aqui na Terra, a gente tem também um outro ser como Madre Teresa de Calcutá, que doava sua vida somente em prol das outras pessoas. Então, o que faz, né? Quem somos nós, né, diante das situações da vida? O que faz pessoas tomarem escolhas para serem um Hitler? O que faz pessoas tomarem escolhas para serem a Madre Teresa, né? O que nos diferencia a seguir um caminho ou seguir outro, né? Então, existe dentro de nós isso, existe dentro de nós um poder de escolher, né? A gente não é refém das nossas situações, a gente não é refém do que aconteceu. Sim, as situações externas podem nos causar um impacto, sim, somente quando a gente não tem essa consciência de que nós podemos escolher o melhor caminho, né? Mas então aí vem os relativistas dizendo, mas talvez para o Hitler o melhor caminho para ele era aquilo, sim, ele acreditava naquilo. Agora, poxa vida, né? Quem em sã consciência vai dizer que uma escolha daquelas lá eram boas, né? E ele, com toda a sua persuasão, conseguiu persuadir uma nação cuja cultura é altíssima, como a Alemanha, né? Um país europeu e com grande cultura, e ainda assim ele conseguiu tudo aquilo. Por quê? Porque em algum momento talvez essas pessoas perderam a sua identidade, perderam a humanidade, perderam o mínimo de humanidade que existiam dentro de seus corações. Porém, existiam pessoas ali presentes e vivendo naquela mesma época, naquela mesma história, tomando decisões diferentes como essas que o Viktor Frankl citou. E é por isso que eu trago essa reflexão para vocês. Quem é você diante da crise, né? A gente teve agora nos nossos tempos, né, para trazer um pouco mais para o presente, uma situação da Covid, né, onde a gente viu políticos desviando dinheiro de respiradores, né, sabendo que pessoas dependiam daquilo ali, sabendo que pessoas dependiam daquele aparelho para poder sobreviver. Então, a que ponto chega a humanidade quando deixa de enxergar o bem, né? Dizem que por aí tem um clichê que diz que o mal é a ausência do bem, né? Então, quando esse bem está ausente, ao ponto da pessoa não poder enxergar mais que do outro lado existe uma vida que necessita de um respirador, e a pessoa vai lá e desvia aquilo ali, sem se importar
com a sobrevivência do outro ser humano, né? Por outro lado, a gente vê também vários casos, como agora acabou de acontecer lá na região de Santa Cruz, né? Que quantas pessoas se unindo e doando e se solidarizando com as famílias, né, que passaram lá por aquela tragédia, né? Então, tem lugares que, pelo que contam lá, já não tem mais espaço para estocar o tanto de doações que foram dadas de água e de alimento, né? E agora estão pedindo outros tipos de doações para que sejam mais úteis, né? Então, o ser humano ele também tem esse lado bom, esse coração. Existem também pessoas que fazem essas escolhas do bem, né? De estar do lado do bem, de fazer o que precisa ser feito na hora que o dever chama, né? Então, eu concluo essa história com uma historinha. Eu também sou um estudante da filosofia clássica, tanto ocidental quanto oriental, e eu particularmente gosto muito dos contos da filosofia oriental, e uma delas conta que lá num reino existia um rei que vinha tendo alguns sonhos. E esses sonhos, depois que ele teve, ele pediu para os soldados levarem lá aqueles caras que tinham como profissão lá as revelações dos sonhos, né? Eles eram reveladores, eles iam lá e conseguiam decifrar o que era o sonho que a pessoa tinha. Porém, dessa vez, dos 2 ou 3 pessoas que foram chamadas lá para decifrar esse sonho, nenhum deles conseguia satisfazer, né, o entendimento do rei sobre o que significava aquele sonho que ele tinha tido, né? Foi então que o rei decidiu criar lá uma recompensa para a pessoa que conseguisse decifrar de fato esse sonho que o rei vinha tendo. E aí então foram espalhados cartazes pela cidade, e um certo dia um lenhador que vivia lá no meio da floresta, estava lá passando por uma grande crise econômica, uma crise financeira, viu aquele cartaz lá com a recompensa, prometendo um saco de moedas de ouro para quem conseguisse decifrar o sonho. Naquele momento aquele lenhador ele teve um pensamento: poxa vida, né? Se eu pelo menos soubesse decifrar sonhos, eu pelo menos saía dessa crise, eu ia lá, decifrava para o rei e ganhava esse saco de moedas de ouro, e pelo menos eu sairia dessa crise que eu estou me encontrando nesse momento. Foi quando apareceu um pássaro naquele momento, né? E esse pássaro parou na frente do lenhador e falou para ele, né? Como se pássaro pudesse falar, mas é a historinha, né? Então, na historinha tudo pode. Então, o pássaro fala pro lenhador: eu vou te ajudar a decifrar esse sonho, mas com uma condição. Se você for lá e decifrar conforme eu estou te dizendo, o rei vai te dar o saco de moedas de ouro e você tem que me dar metade desse saco de moedas de ouro, combinado? E aí o lenhador ficou até achando que era coisa da cabeça dele, né? Ora, pássaro falando, será que eu estou tendo alucinações? Mas, né, para quem estava ali já naquela situação que ele se encontrava, né, pelo menos era alguma esperança. Ele falou: tá bom, pássaro, fala aí para mim o que é, que eu vou lá, e se eu ganhar esse saco de moeda de ouro, eu volto e te dou metade. E o pássaro falou para ele: olha, o rei, ele está tendo sonhos com serpentes, né? Então, isso significa que a atmosfera do reino está impregnada de traição. Tá? Então você vai lá falar para ele ter prudência, porque a qualquer momento ele pode ser traído. O lenhador foi lá, se apresentou no reino, os soldados receberam, ele entrou na sala do rei, o rei falou: então, o que você tem para me dizer? E o lenhador falou para o rei: olha, rei, que está acontecendo o seguinte, você está tendo sonhos com serpentes, né? E as serpentes é um símbolo da traição, um símbolo do mal. Então, significa que a atmosfera do reino está impregnada de traição. É bom o senhor ter prudência para que o senhor não seja traído. O rei acreditou que aquilo ali fazia muito sentido, ficou muito grato. Ora, é óbvio que é isso, eu já vinha tendo algumas desconfianças ultimamente, como que eu não tinha percebido isso? Você realmente é muito bom, é um grande decifrador de sonhos. Tá aqui o seu prêmio, pode levar esse saco de moedas de ouro, ele é seu, muito obrigado mesmo. E aí o lenhador foi feliz da vida, saiu com o saco de moeda de ouro, mas quando ele estava se dirigindo de volta para a floresta, ele parou e pensou: poxa, esse pássaro é um sacana, né? O que o pássaro vai fazer com moeda de ouro? Eu não vou dar porcaria nenhuma de metade para ele. E desviou o seu caminho, foi por outro caminho para não ter que passar pelo pássaro, e aí ficou com todo o saco de moeda de ouro para ele, resolveu sua vida, foi lá, conseguiu reconstruir sua casa, estava lá
vivendo uma vida financeira melhor agora. Só que passado um tempo, o que aconteceu? O rei teve um novo sonho. E dessa vez o rei nem quis perder tempo, ele já falou com os soldados, olha, sabe aquele cara que veio decifrar os sonhos? Chama ele que é bom, nem perde tempo, vai lá e busca ele. E aí os soldados foram lá, bateram na porta da casa do lenhador. O lenhador, quando abriu, já tomou um susto, né? O que esses soldados fazem aqui? E os soldados falaram para ele, olha, o rei teve outro sonho e você vai ter que ir lá decifrar. E aí sabe como é que é, né? Se desrespeitar uma ordem do rei, naquela época era pena de morte. E aí o lenhador ficou pensando, puxa, agora eu tô ferrado, porque o pássaro não vai me ajudar, né? Eu enganei ele, então o que eu vou fazer? Mas aí ele teve uma sacada nessa hora, ó, perfeito, pode deixar que eu vou lá, vou decifrar o sonho, só que para isso eu preciso de um dia, eu preciso meditar um pouco sobre esse sonho dele. Perfeito, ficou tudo certo. Então o lenhador pediu para ir no dia seguinte lá, os soldados voltaram embora, e aí o lenhador saiu desesperado tentando achar esse pássaro para ele poder ajudar. Foi lá, encontrou o pássaro e falou para ele, olha meu amigo, eu sei que eu acabei vacilando contigo aí, mas dessa vez eu vou cumprir o nosso prometido. O rei está prometendo 2 sacos de moeda de ouro. Então eu preciso que tu me ajude a decifrar esse sonho dele. E o pássaro, tá bom, não tem problema nenhum, vou te ajudar de novo. Ó, o pássaro está sonhando atualmente com espadas, muitas espadas apontadas para a cabeça dele. E o que isso significa? Significa que a atmosfera do reino está impregnada de violência. Então é para ele ficar ligado, reforçar a sua guarda, reforçar toda a sua proteção, porque se ele não fizer isso, está prestes a acontecer uma guerra devido à atmosfera do reino estar impregnada de violência. Poxa, o lenhador ficou muito grato, agradeceu o pássaro, foi correndo lá em direção ao reino, foi lá, se apresentou, falou, decifrou o sonho do reino, contou para ele o que estava acontecendo. O rei ficou muito feliz, mas tudo faz sentido, você realmente é muito bom, muito obrigado, realmente eu estava percebendo que algumas coisas estão acontecendo, pode deixar, vou reforçar minha segurança para que nada disso aconteça, está aqui os 2 sacos de moeda de ouro, é seu, pode levar, muito obrigado. E aí o soldado voltou para a floresta novamente com os 2 sacos de moeda de ouro, e nesse momento ele teve um start, ele pensou, poxa, mas que pássaro danado, né? Ele está querendo me enganar. O que ele está querendo com ouro? Eu não vou dar ouro, coisa nenhuma para ele, mas agora eu vou dar um jeito. Agora eu vou dar um basta, eu vou dar um fim nesse pássaro. Foi quando que ele se aproximou, foi pelo mesmo caminho, chegou o pássaro. Quando o pássaro estava descendo para poder pegar ali a sua parte no combinado, ele pegou uma pedra que ele estava escondendo nas suas costas e atirou contra o pássaro para tentar matar. Só que o pássaro conseguiu desviar, saiu voando e foi embora para não ficar ali correndo risco, né? E aí o lenhador foi para casa, ficou lá com mais 2 sacos de moeda de ouro para ele, feliz da vida lá, que tinha conseguido aumentar ainda mais, né, a sua fortuna. Só que adivinhe o que aconteceu, né? Imagina o que aconteceu. Não precisa saber da história para saber que o tempo passou e o rei, obviamente, teve outro sonho, né? Mais um sonho do rei. E aí os soldados lá foram lá, né? O rei ordenou, vai lá e traz aquele cara, nem vamos perder tempo, vai lá e traz que ele é um bom decifrador de sonhos. E chegaram lá na casa, e aí quando ele abriu e viu os soldados, aí ele se apavorou de vez. Ixi, meu Deus, o rei deve ter tido outro sonho. Os soldados contaram que o rei teve outro sonho. Ele usou a mesma estratégia, falou que voltaria lá no dia seguinte, precisava um dia para meditar, só que ali ele já entrou em desespero. Ele pensou, esse pássaro agora nem ferrando, ele não vai me ajudar nunca. Primeiro eu traí, eu enganei ele, eu tentei matar, ferrou de vez, ele não vai me ajudar. Mas eu não tenho outra alternativa, só tem pássaro, só que agora eu vou ter que me humilhar para ele, porque senão ele não vai me ajudar. Foi então que ele foi lá, procurou o pássaro, logo em seguida quando achou, se ajoelhou, pediu perdão, falou pro pássaro, eu juro para ti que eu nunca mais vou te enganar na tua vida, eu errei contigo, eu realmente fui uma pessoa muito escrota, mas dessa vez eu vou cumprir. O rei está oferecendo 3 sacos de moeda de ouro, então eu preciso que tu me ajude a decifrar esse sonho. O pássaro prontamente vai ali, não, tá bom, tá tudo bem. Ó, você vai falar o seguinte, o rei está sonhando atualmente com muitos cordeiros, então você vai falar para ele lá que decifrou o sonho dele e que significa que a atmosfera do reino finalmente está impregnada de bondade, que agora ele pode ficar tranquilo que as coisas estão em paz no reino.
Então o lenhador foi lá, correu, foi em direção ao reino, entrou lá, foi recebido pelo rei, decifrou o sonho do rei. O rei ficou muito feliz, mais feliz ainda, né? Porque agora finalmente o reino estava em paz, né? Estava impregnado de bondade, e entregou as 3 sacos de moeda de ouro pro lenhador, e ele voltou para casa com as 3 sacos de moeda de ouro. Só que dessa vez o lenhador resolveu fazer uma escolha diferente. Chegando lá, ele viu o pássaro e ele chamou o pássaro e falou: olha, meu amigo, tá aqui o que eu te devo. Eu tinha pego 1 mais 2 sacos de moeda de ouro das outras vezes, e agora eu ganhei 3, então isso aqui corresponde à metade da fortuna. Tá aqui, esses 3 sacos, eles são teus. Eu te peço perdão pelas vezes que eu te enganei. Tá aqui os 3 sacos de moeda de ouro, eles são teus, então pode ir, a nossa dívida tá paga. E o pássaro prontamente lhe respondeu, né? Deu uma risada e falou: olha, meu amigo, eu sou um pássaro, eu não preciso de moedas de ouro. Em nenhum momento eu estava pensando nesse ouro. Eu sou um pássaro, a minha natureza é essa, né? Agora você, eu não esperava que fizesse diferente, pois você é como todos os outros. Você é fruto do meio, você é fruto daquilo que é externo. No primeiro momento, a atmosfera do reino estava impregnada de traição. O que você fez? Desviou o seu caminho para não me entregar o meu pagamento, ou seja, você me traiu. No segundo momento, a atmosfera do reino estava impregnada de violência. Você me atirou uma pedra e tentou me matar. E agora, no terceiro momento, finalmente o reino está impregnado de bondade, e você finalmente foi bom, foi justo e quis me pagar a parte que me cabe. Quantas pessoas não vivem assim, fruto do meio, né? Fazem suas escolhas com base naquilo que está acontecendo externamente. E é por isso que eu comecei essa live de hoje te fazendo essa pergunta: quem é você diante da crise? Você está sendo fruto do meio? Você está sendo fruto daquilo que está acontecendo externamente, ou você está seguindo a sua natureza de ser humano, e como ser humano seguir aquilo que é justo, que é bom, praticar a caridade, praticar a bondade independente das circunstâncias, ser honesto, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa leal com as pessoas que te cercam, né? Cumprir os seus papéis, né? Como eu estava falando ontem sobre o dever de um pai junto dos seus filhos. Quem você está sendo diante da crise, né? É fácil ser caridoso quando a gente está com a conta cheia. Quantas pessoas não vejo: olha, se eu tivesse dinheiro eu ajudaria. Não, com o pouco que você tem, você pode tirar um pouquinho que seja, ou às vezes doar sua atenção, ou às vezes doar um pouco do seu tempo ou do seu conhecimento para ajudar em alguma causa. Então, novamente, quem é você diante da crise? Tá? Escolha ser humano, escolha ser a natureza. Ela já definiu isso para você. Somos humanos e é isso que precisamos ser. É isso que nos faz únicos, é isso que nos faz diferentes, é isso que nos faz especiais, quando as nossas escolhas apontam para essa bondade. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Fique com Deus e amanhã a gente se vê na nossa live de número 10. Se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Então, um grande beijo, um bom descanso para vocês. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau.